Eu vou trazer alguns dados. Infelizmente, a violência é um tema presente nas escolas, né? Eu tenho um dado de uma pesquisa aqui da organização Nova Escola, que entrevistou 5.300 professores no território nacional. 80% desses professores relataram já ter sido vítimas de algum tipo de agressão, que é alarmante, certo? A maioria violência verbal, e 7% declarou ter sido vítima de agressão física, não é? Então é uma proporção bastante assustadora. Um dado da Secretaria de Educação de São Paulo de 2022, nos primeiros 2 meses de 2022 foram registrados 4.021 casos de agressão física nas unidades estaduais, só no estado de São Paulo, tá? E além das agressões físicas, crescimento de 52% de ocorrências de ameaça e crescimento de 77% nos casos de bullying nas escolas estaduais em relação ao ano de 2019, que é outro dado. Então, nós vemos uma escalada nesses temas de violência, né? Depois tem uma pesquisa da OCDE que corrobora esses dados. 28% dos diretores testemunharam situações de intimidação ou bullying entre os alunos. E a média, esse é o dobro do que a média dos países da OCDE. Esse dado relativo é bastante interessante. E, semanalmente, 10% das escolas brasileiras registram episódios de intimidação ou abuso verbal contra educadores. E a média internacional é de 3%. O que aqui registra a interessante contribuição do professor Daniel sobre a violência contra as escolas, não é? Contra os educadores, e esse é um problema crescente, um problema grave, enorme no país e crescente. Alguns outros dados que depois eu pretendo relacionar com algumas sugestões, né? Já mencionou sobre saúde mental. Existe a pesquisa nacional, né, de saúde na escola, PENSE, realizada regularmente, e um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais relata que dos 125.123 escolares de 13 a 17 anos investigados, eu só vou destacar os 2 dados mais alarmantes que nos parece. 4% desses jovens mencionam que não têm amigos próximos. Não têm amigos próximos, 4%. E aqui nós já podemos imaginar o tipo de situação grave que isso traz para a saúde mental, para o próprio desenvolvimento humano dessas pessoas. É extremamente alarmante isso. O ser humano é relacional na medida em que vive sem ter relações de amizade, é uma pessoa que está numa situação hostil de vida, extremamente preocupante. 30% achavam que ninguém se preocupava com eles. 1/3 dos jovens de 13 a 17 anos nas escolas. Esse é o dado da Pesquisa Nacional de Saúde na Escola. E aqui nós vemos um ambiente que potencialmente não só vai trazer problemas de saúde mental, como, por que não imaginar, e aqui eu não tenho dado, mas eu lanço uma hipótese, que esses jovens que não têm amizades vão dedicar tempo na internet e vão encontrar acolhimento, por exemplo, em grupos radicais, como já foi falado, e outras situações. Então nós temos aqui uma situação propícia para vários problemas acontecerem, infelizmente. E 21% desses jovens sentiam que a vida não vale a pena ser vivida, que é grave, bastante grave também, tá? Então esse é um dado. Se mencionou a drogadição, né? A experimentação e exposição de jovens com relação ao uso de drogas, tem a pesquisa da Fiocruz. Em 2009 era de 8,2%, e em 2019 cresceu para 12,1%. Então, é um outro elemento do problema, né, que nós trazemos aqui. Uma outra questão, já foi mencionada aqui as plataformas, né, em que circulam, enfim, incentivo à violência e coisas piores do que isso. Até se mencionou o nome de algumas aqui, eu gostaria de acrescentar fóruns como o 4chan, que não foram mencionados, mas são lugares clássicos aí de radicalização e de conteúdos criminosos, não é? Protegidos pelo anonimato. Inclusive, o caso de Suzano, que eu não me lembro agora que ano foi, mas é recente, 2, 3 anos. Esse caso de Suzano, esse sim teve um desembaraço pela investigação criminal e chegando a incentivo pelo 4chan. Tá? Então, eu gostaria de fazer esse registro aqui, que é importante, talvez, esse assunto saia. Agora, com relação ao uso de telas, existe essa questão que já foi tratada, e talvez vai voltar a tratar, mas existe a dificuldade em nós darmos uma educação adequada com relação ao uso das telas e das redes sociais para os jovens, não é?
Existe uma ampla lista colocada pela Sociedade Brasileira de Pediatria sobre os problemas causados pelo uso excessivo de telas de forma geral em jovens, e aqui eu gostaria só de destacar alguns, não é? Mas problemas de saúde mental, tais como irritabilidade, ansiedade e depressão, certo? E isso vale a pena relacionar com os dados de saúde mental que nós falamos. Bullying e cyberbullying, certo? Na medida em que o jovem está cada vez mais exposto, usando mais tempo a internet, ele vai estar mais exposto a esse tipo de problema, não é? Transtornos de imagem corporal e de autoestima, não é? Riscos de problemas de sexting, sextorção, abuso sexual, estupro virtual, isso relatado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, comportamentos autolesivos, indução e riscos de suicídio, e a indução também à violência aqui, não é? Então, o que acontece? E os dados, né, sobre o tempo de uso de telas, depois da pandemia, esse tempo que já era problemático, porque é problemático para o desenvolvimento infantil e juvenil, ele aumentou. Tá? Então, eu trago aqui um dado da Universidade de Estudo da Universidade de Calgary e do College de Dublin. As crianças participantes da pesquisa, em média, de 9 anos, mas com variação de 3 a 18 anos, né? Então, o aumento, o uso de tela diário, né, saltou de 162 minutos antes da pandemia para 246 minutos após a pandemia. Né? E esse é um dado mundial, né, o tempo de uso de tela crescente em todos os jovens, e um grande desafio educativo em relação a isso. Não é? Como nós conseguimos fazer ter um uso, porque a presença das telas é uma realidade, todo mundo aqui está com o seu celular. Agora, como ajudar os jovens a ter? E é um desafio da nossa geração, porque a geração anterior não tinha esse desafio imposto com amplo acesso ao uso de telas e ao universo que a internet traz, não com a facilidade que se tem agora. Né? Então, as famílias enfrentam dificuldades. Então, esse é um desafio. Né? E eu gostaria de trazer também, por último, o dado sobre a associação da saúde, do estado de saúde mental dos pais e cuidadores de criança e das próprias crianças. Né? Existem várias evidências de que existe uma relação entre esses dois temas e, basicamente, a saúde mental de uma criança e de um jovem é apoiada pela de seus pais. Quando nós vamos falar do problema de saúde mental, nós precisamos olhar para a família. Qual é a situação daqui? Né? Então, tendo em conta esse cenário, eu gostaria de encaminhar em 4 pontos aqui. Né? Em primeiro lugar, e fortalecer também a fala do professor Daniel, que falou do envolvimento dos pais e fortalecimento da comunidade escolar. Esse é um ponto decisivo, não é? Para criar um ambiente protetivo, em primeiro lugar, e de prevenção. Tá? As famílias estão... bom, e aqui também, obviamente, o pressuposto para isso é fomentar o envolvimento da família com a escola, não só no sentido de não criar um conflito entre família e escola, que é maléfico para a comunidade escolar, de professores, e para as famílias, e para os jovens e crianças, no fim das contas, são os maiores prejudicados, mas um ambiente protetivo e de colaboração, né, no desenvolvimento das crianças. Isso é fundamental. Tá? Então, fortalecer a comunidade escolar com a presença da família nas escolas. Apoiar pais, mães, educadores na educação com relação ao uso de telas. Tá? Recentemente, o secretário-geral da ONU soltou uma recomendação sobre educação parental para educação no mundo digital. Ou seja, formar mães e pais para que eles tenham condição de educar os jovens com relação ao uso das telas e da internet, certo? Esse é o caminho, porque quando a criança está na escola, ela já tem toda uma educação prévia da família e autoexposição a telas, e temos que ajudar as famílias a ter um comportamento melhor nesse sentido, que proteja as crianças. E, por fim, de forma mais ampla, pensando na importância da família nesse papel de criar instrumentos de prevenção, a educação parental. Educação parental são série de técnicas com abordagens variadas para ajudar as famílias e dar instrumentos educativos para as famílias poderem atuar. Então, existem programas de educação parental avaliados, baseados em evidências para prevenir violência doméstica, para prevenir delinquência juvenil, para prevenir drogadição, para prevenir também, e, obviamente, para fomentar essa educação digital adequada. Esses podem ser instrumentos, também na linha do que a professora Fátima falou, de promoção de ações intersetoriais para apoiar as famílias. Essa é a nossa contribuição. Nós entendemos que as famílias precisam de apoio para enfrentar esses desafios e há possibilidade de políticas públicas adequadas para isso no rol
de educação parental. Trazer as famílias para serem as grandes aliadas nesse processo. Chegar antes, prevenir o problema, porque depois realmente é difícil tratar. Então, basicamente, esse é o cenário, essa é a contribuição que nós temos para trazer desse ponto de vista, né? As famílias, elas não podem ser criminalizadas nesse contexto, elas precisam de apoio para conseguir exercer a sua função, e sim, é do interesse público isso, e cabe à sociedade e ao Estado oferecer os instrumentos adequados para que isso aconteça. Nós não temos dúvida de que vai ajudar a enfrentar uma parte importante desse problema. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, deputado. Nós é que agradecemos, Rodolfo. Acho importante tanto os dados que você apresentou aqui para a gente, na medida do possível também, né, eu vi que tem mais dados, puder remeter para a nossa audiência o conjunto de dados, e acho que o destaque dado à questão da importância da família neste processo, da mobilização das famílias, do envolvimento das famílias, muito importante, assim como todo esse debate sobre a questão da educação digital como um elemento recente sobre o qual nós temos que nos debruçar. Muito obrigado pelas suas contribuições.